Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje estamos na cidade bíblica de Betsaida. Por aqui passaram o rei Davi e Absalão, onde nasceram os apóstolos Pedro, André e Filipe, onde Jesus fez muitos milagres, mas também é a cidade que foi amaldiçoada por ele, destruída e desapareceu, e foi reencontrada quase 2000 anos depois. E hoje veremos com os nossos próprios olhos essas escavações arqueológicas. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Esta cidade foi fundada há mais de 3000 anos e era uma cidade grande e importante. Era a capital do reino de Geshur, que era um reino arameu que existia aqui nessa região. A primeira vez que este local é citado na Bíblia, ele é chamado de Zer e é uma das várias cidades destinadas a serem território da tribo de Naftali. Porém, a tribo não consegue conquistar a cidade e eles continuam sendo uma zona independente. Até quando? Até a chegada do rei Davi. O rei Davi não vai conquistar essa cidade à força, e sim o que ele vai fazer é uma aliança política com eles. Davi se casa com Maacá, a filha do rei de Geshur, e desse casamento sai um filho que é chamado Absalão, e sobre ele nós temos várias histórias bíblicas. Ele mata um de seus próprios irmãos, ele tenta matar o seu próprio pai, o rei Davi. Em um momento de confronto, Absalão precisa fugir, e quando ele foge para onde? Justamente aqui para Geshur. Ele usa esse local como um refúgio, já que sua mãe nasceu aqui nesta cidade e era filha do rei. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar o nosso passeio e ver achados arqueológicos justamente da época de Davi e Absalão. Aqui já podemos ver fortificações. O que está ao meu lado agora são os restos, o que sobrou da muralha da cidade. Mas mais importante que isso é este portão. No momento que eu cruzo por ele, eu estou agora oficialmente dentro da cidade de Betsaida do período bíblico. E este portão é extremamente importante também por ser o maior portão já encontrado do período bíblico de toda a terra de Israel. Onde eu estou agora é o portão que leva para o portão. Todo esse complexo de entrada da cidade tinha 520 metros quadrados. Ele era realmente gigantesco. E vejam como ele funcionava. Havia primeiro esta entrada que nós estamos cruzando e as pessoas chegavam aqui num pátio. E depois do pátio, o segundo portão. Esta área aqui era uma área extremamente importante nos tempos bíblicos. Aqui acontecia comércio, julgamentos e até reis podiam sentar aqui. Nós temos um registro no segundo livro de Samuel que Davi se senta no pátio entre os portões. Não exatamente neste, mas um muito parecido a este lugar. E uma coisa que também acontecia nesses pátios era adoração. No caso do povo de Israel, podia ser adoração ao Deus de Israel, mas nós sabemos que quem morava e vivia nessa cidade não era o povo de Israel, e sim os arameus. Então o que se encontrou aqui é um altar dos arameus. Eu sei que está um pouco difícil de ver ele agora, porque ele foi destruído nos últimos anos, literalmente nos últimos anos, mas eu vou botar uma foto na tela para vocês verem como ele se parecia
até pouco tempo atrás. Vocês podem ver que aqui tem alguns degraus que sobem. Isso é na Bíblia seguidamente chamado de lugar alto ou Bamá. E ofereceram ali os seus sacrifícios e apresentaram ali a provocação das suas ofertas. Puseram ali os seus cheiros suaves e ali derramaram as suas libações. E eu lhes disse: que alto é este aonde vós ides, e o seu nome tem sido Bamá até o dia de hoje. E nós acreditamos que esta é justamente uma Bamá, um desses altares que estão citados na Bíblia pelo profeta Ezequiel. E a pedra que está agora caída é a mais importante delas. Tinha uma representação de um boi junto a uma espada. E esta era claramente a representação de um Deus adorado pela população pagã da cidade. Que Deus? Nós não temos certeza. É um Deus boi que talvez tivesse uma associação com a lua, porque os seus chifres formavam um círculo perfeito que se associava talvez com a lua. Há muitas teorias de quem ele pode ser, porque muitos bois e bezerros eram adorados nesse tempo antigo. Nós lembramos que, alguns séculos antes dessa época, o próprio povo de Israel adora o bezerro de ouro. E, alguns anos depois, aqui no norte de Israel, Jeroboão vai instituir o culto ao bezerro de ouro. Então, a gente vê que isso era uma coisa enraizada no paganismo da região. Então, as pessoas que entravam na cidade, elas podiam usar os serviços providos aqui neste portão interno, podiam adorar ao Deus da cidade e aí eles podiam continuar entrando para a parte interna do portão, que é onde eu também estou entrando agora. E o que mais chama atenção quando a gente chega aqui são estas salas laterais. Estas salas podiam ser usadas para diferentes motivos. Um deles é que se podia ter aqui soldados, pessoas protegendo a cidade, mas nós também temos aqui registros arqueológicos de que essas salas eram usadas como depósitos de grãos, provavelmente pegos como imposto das pessoas que passavam por aqui. Então imagine, esse local podia estar cheio de grãos, o do lado soldados, e era realmente um local muito movimentado. Se vocês pegarem a Bíblia da próxima vez e lerem as histórias dessa época, reparem quantas vezes o portão e a entrada da cidade eram citados. É um dos locais mais citados da Bíblia e às vezes isso passa desapercebido, mas isso mostra que este aqui, na realidade, era o local talvez mais importante da cidade, mais importante muitas vezes que os próprios palácios. Vamos agora entrar e descobrir mais sobre esta cidade de Betsaida. E vamos seguir avançando na história da cidade também. Depois da época da grandiosidade do reino de Geshur, a época que eles tinham pacto com o rei Davi e depois os seus descendentes, acontece uma grande invasão em toda a região. Tiglat-Pileser, o terceiro, que era então rei da Assíria, invade esta região e completamente destrói essa cidade, inclusive este portão. Quando ele se encontrou nas escavações arqueológicas, ele estava destruído e queimado, e aquela pedra do Deus Boi que nós vimos estava caída e quebrada em 5 pedaços. Por isso, a original foi levada para o Museu de Israel e colocada aqui uma réplica. Mas como vocês viram também, a réplica está caída. Mas isso não é culpa dos assírios, e sim alguém veio aqui há poucos anos atrás e atacou este local e aquele altar e o destruiu. Mas por isso, graças a Deus, o original está no Museu de Israel
e mesmo que tentem, ninguém vai conseguir apagar de novo a história de Betsaida, que a gente vai juntos descobrir agora. Séculos depois, a cidade é reconstruída no período helenístico, quer dizer, na época grega, e ela é chamada então de Betsaida, que significa a casa dos pescadores. Mas a pergunta é, como esse local pode ser um vilarejo de pescadores, se o que vemos aqui em volta de nós são montanhas? Onde estão as águas? Onde estão os peixes? Eu quero que vocês olhem agora para aquele lado. Aqui ao fundo nós vemos o Mar da Galileia, que na realidade não é um mar, e sim um grande lago de água doce e repleto de peixes. Agora vejam a distância que nós estamos dele. É nos dias de hoje aproximadamente 2 quilômetros. A pergunta é como as pessoas nos tempos antigos faziam se um pescador aqui de Betsaida precisava caminhar todos os dias 2 quilômetros para chegar até as águas? E a resposta é não. A resposta é que o nível do mar, a localização do Mar da Galileia mudou com os tempos, por alguns motivos. Primeiro, o nível do mar está mais baixo que naquela época. Nós temos provas arqueológicas disso também nas escavações arqueológicas de Magdala. Magdala a gente conhece também como Madalena. Se encontrou o antigo porto da cidade, e o porto da cidade ele não está onde hoje em dia é o mar, ele está uma distância das águas. E isso mostra que o mar recuou. Mas mais um motivo especial nesta área que nós estamos, porque aqui é o delta do Rio Jordão, ele passa nesse vale aqui ao nosso lado. O fato de este ser o delta do Jordão é muito importante, porque o rio vai trazendo com ele sedimentos, então acontece um processo natural de sedimentação aqui, e por isso o próprio Rio Jordão, especificamente nessa área, afasta o Mar da Galileia dele. O que é pouquinho em pouquinho todos os dias, mas se a gente conta uma cidade de 3.000 anos, 3.000 anos a distância pode acabar sendo grande. Uma pesquisa feita aqui nos pés do monte com a ajuda de geólogos encontraram aqui alguns resquícios de argila, e nessa argila há crustáceos e também micro-organismos aquáticos. Isso mostra que há muito tempo atrás à beira desse monte se encontrava ao lado de águas. Isso reforça ainda mais o nosso conhecimento de que, apesar de hoje em dia o Mar da Galileia estar longe, nos tempos de Jesus, Pedro, André e Felipe, as águas passavam bem mais próximas daqui. Mais uma prova que este local era uma cidade ou uma aldeia de pescadores é justamente esta casa que foi encontrada aqui. A gente vai agora juntos entrar nela. À primeira vista, essa pode parecer mais uma casa normal desse vilarejo, mais uma residência que não chama a atenção. Aqui havia um grande pátio e nas laterais as salas. Por exemplo, aquela sala era a cozinha e a casa tinha um andar. Mas o que transforma essa casa em tão especial, em única, é o que foi encontrado deste lado, nestas salas laterais. Aqui, nas escavações arqueológicas, se encontraram pesos de chumbo usados em redes de pesca. Também se encontrou uma agulha especial que era usada nos tempos antigos para o conserto de redes. E por isso nós sabemos que a pessoa que morou nesta casa há aproximadamente
2000 anos atrás, era um pescador. Nós sabemos de 3 pescadores que moravam aqui em Betsaida. Eles são chamados Pedro, André e Filipe, como nós vemos nesse versículo bíblico. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. E eles 3 que nasceram e cresceram aqui em Betsaida, à beira do mar da Galileia, o que eles aprenderam ao longo de sua vida era serem pescadores de peixes, como provavelmente a pessoa desta casa. Mas tudo muda na vida deles quando Jesus chega a eles e dizem para eles não serem mais pescadores de peixes aqui do mar da Galileia, e sim convida eles ao grande chamado, ao chamado de serem pescadores de homens. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. A Galileia era a região do ministério de Jesus. Ele passava de cidade em cidade, vilarejo em vilarejo, fazendo milagres e pregando para as multidões. E também aqui por Betsaida, Jesus passou e fez milagres. O mais conhecido deles é a cura do cego. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, mas eles parecem árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Eu quero que vocês olhem agora para o piso por onde eu estou caminhando. Esse é um piso original dos tempos de Jesus. Essas eram literalmente as ruas da cidade, e nós sabemos que por aqui caminharam muitas e muitas vezes os apóstolos Pedro, André e Filipe, e também Jesus caminhou por aqui. Então, uma grande chance que eles tenham caminhado por esse mesmo piso que a gente está cruzando agora. É realmente impressionante poder estar aqui e fazer parte da história dessa cidade. Estamos agora entrando em outra casa aqui de Betsaida. Jesus ele passa pelas casas da cidade, pelas ruas aqui desse vilarejo. Ele prega às pessoas, faz o seu ministério, faz milagres aqui. Porém, a população da cidade não dá ouvidos a ele. Pedro, André e Filipe, sim, se transformam em pescadores de homens, mas o resto da cidade continuam aqui sendo pescadores de peixes. Eles não mudam os seus caminhos, apesar de tudo o que eles viram e ouviram, eles continuam fazendo as coisas, a sua vida, de uma maneira errada. As 3 cidades que mais ouviram e viram a Jesus, viram os seus milagres e não se converteram os seus caminhos foram Betsaida, Quefarnaum e Corazim. E justamente essas 3 cidades estão aqui quase uma do lado da outra. Por exemplo, Quefarnaum fica somente a 4 quilômetros daqui. E então Jesus amaldiçoa essas 3 cidades. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios,
o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Quefarnaum, que te ergues até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em vós se operaram, ela teria permanecido até hoje. E eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. E apesar da cidade ter sido amaldiçoada por Jesus, ela não vai ser imediatamente destruída. Ao contrário, nos anos seguintes a cidade vai ver uma prosperidade sem igual. Vejam, por exemplo, esta casa que nós estamos dentro, que é justamente dessa época. A casa é grande, rica e tem até uma adega dentro da casa, ali no fundo. E na casa aqui também na lateral, eles tinham uma pequena fábrica de vinhos caseira. Quer dizer, Jesus amaldiçoa a cidade e ela vai, em vez de ser destruída, ter uma grande prosperidade. Nesses anos, justamente o rei Herodes Filipe, filho do rei Herodes o Grande, ele começa a governar aqui na região, principalmente nas colinas do Golã e uma pequena parte da Galileia. E ele decide pegar a cidade de Betsaida e transformar ela numa cidade grande. Ele vai ampliar a cidade e trazer prosperidade e riquezas a ela. Ele gosta tanto dessa cidade que Herodes Filipe chega a viver aqui. Ele também termina os seus dias na cidade e ele é provavelmente sepultado aqui em algum lugar, mas nós não sabemos exatamente onde. Porém, tudo começa a mudar no ano de 66 depois de Cristo. Quer dizer, 33 anos depois que Jesus passa por essa cidade, começa a grande rebelião judaica contra os romanos. A rebelião, ela tem muita força, principalmente aqui na Galileia. E quem vai liderar esta rebelião aqui em toda esta zona e luta nesta cidade especificamente é Flávio Josefo. Talvez você já tenha ouvido falar dele como um grande historiador do primeiro século. Ele escreve os livros de história de Israel que são base de boa parte do nosso conhecimento até os dias de hoje. Ele escreve sobre Jesus e sobre João Batista também. Esse mesmo historiador começa a carreira dele, na realidade, como chefe de uma grande rebelião, a rebelião judaica da Galileia. Porém, aqui ele vai lutar contra Agripa II, que lutava em nome dos romanos. E Flávio Josefo perde a batalha. Ele é ferido, inclusive, mas sobrevive. Porém, o que não sobrevive é a cidade de Betsaida. A cidade é completamente arrasada e fica em ruínas. Vejam como ela está aqui até os dias de hoje. A cidade é arrasada, mas não é a única. Muitas cidades aqui da Galileia são destruídas nesta mesma rebelião. Mas o que Betsaida tem de diferente é que ela não foi reconstruída e por isso não existe mais. A propósito, da mesma maneira que justamente Quefarnaum e Corazim também não existem mais depois das suas respectivas destruições. Quer dizer, depois da grande destruição do ano de 66, a cidade é apagada da história. Ela é apagada a tal ponto que até o nome dela desaparece. Se vocês olham mapas daqui da região dos últimos séculos e vocês buscarem este local,
vai estar escrito não Betsaida, e sim Et Tel, que significa literalmente o monte. Ninguém sabia que monte era esse, que cidade havia aqui, ou que mesmo aqui houve alguma coisa ao longo da história. A grande cidade por onde Davi passou, por onde Jesus passou, os apóstolos passaram, Absalão se hospedou aqui, tanta coisa aconteceu nesse lugar, simplesmente desapareceu da memória. Desapareceu por quase 2000 anos. Ao longo da história, peregrinos cristãos buscaram reencontrar esta cidade tão enigmática, abençoada por ser a cidade de origem de 3 dos apóstolos de Jesus, mas também a cidade que foi amaldiçoada por ele. Mas depois de muito procurarem, eles não conseguiram a reencontrar. Mesmo exploradores e arqueólogos não conseguiram achar este lugar. Ela parecia que realmente havia desaparecido do mapa. E depois de quase 2000 anos esquecida e apagada, finalmente em 1989, arqueólogos do Instituto de Pesquisa Golan chegam aqui e começam suas pesquisas. E começam a redescobrir o passado glorioso dessa cidade em ruínas. E com cada dia que eles iam escavando, eles começavam a juntar esse quebra-cabeça, as histórias que acabamos de conhecer, e aí eles chegam à conclusão que aqui realmente é Betsaida bíblica. Entre eles, o arqueólogo Rami Arav. Então, o mistério do desaparecimento de Betsaida está completamente resolvido? Não. Há 3 teorias de onde pode ser Betsaida. A teoria hoje em dia mais aceita entre os historiadores é que este local que visitamos é Betsaida. Há outro lugar que também não é longe daqui, que se chama Massadia, mas que a maior parte dos arqueólogos já entendeu que não é lá. Mas as escavações dos últimos anos em um lugar chamado El Araj têm achado algumas coisas interessantes e que talvez apontem que lá talvez seja o verdadeiro local de Betsaida. Como eu falei, aqui ainda assim é o local mais aceito e o local que também eu me conecto bastante com ele. Porém, se vocês quiserem que a gente faça vídeos também em El Araj, deixem aqui nos comentários, e se vocês quiserem a gente vai lá também filmar para vocês no futuro. Porém, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo do dia de hoje. Conhecida essa história que tem um pouco de tudo, de intrigas familiares, guerras, bênçãos, milagres e também maldições e destruições. Eu acho que bem na hora que a gente está terminando agora começou mais uma ventania, estou até arrepiada, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo do dia de hoje e nos vemos no próximo domingo.